No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, no versículo 1, Yeshua diz: Então Yeshua, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Versículo 24. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. O interessante, irmãos, é que esses convidados se negaram a ir. Disseram que não tinham tempo, que tinham outras coisas importantes a fazer. E quando não se tem tempo para algo, é porque o que você está fazendo, obviamente, é mais importante para este algo que você não tem tempo. Ok? Se você diz assim: eu não tenho tempo, irmã, de a gente se reunir, da gente ir aí tomar um café ou conversar um pouco da palavra, isso significa que o que você está fazendo é mais importante do que estar com esta irmã ou com este irmão conversando com respeito à palavra de Deus. Agora, você quer ser parte das bodas do Messias? Você quer ser parte da cerimônia da coroação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é Yeshua? Então, estamos aqui te convidando agora a vir ao ensaio. Agora, no versículo 9 diz o seguinte: E depois que eles recusaram esses convidados, Yeshua dá ordem aos discípulos, dizendo: E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os quanto encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então, meus irmãos, o nosso trabalho não é escolher quem é mau e quem é bom. Nosso trabalho é levar o convite a todos. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 5, diz: Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? Irmãos, isso aqui são sacerdotes, pessoas que estavam com a Torá, perguntando onde é que estava o Eterno. E diz: E os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Ou seja, irmãos, aqueles que manejam a Torá nem sequer sabiam onde estava o Eterno. Muita gente que está por aí, irmãos, tem a Torá, assim como as 5 virgens imprudentes, tem a lâmpada, porém não conhecem o noivo, não conhecem ao Eterno para nada. E disse o versículo 11: Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Isso está de acordo com o que Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
5 virgens imprudentes, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Voltando a Jeremias 2,12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo, veja o que diz Deus aqui, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Versículo 19, a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu, já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei, contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, que nos remete à árvore verde, irmãos, pois é o Natal. Te andas encurvando-se e prostituindo-te. Deus quebrou o jugo e disse a seu povo, coloquem meu jugo. Por quê? Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porém, o que é que disse Israel? Não queremos o teu jugo, ó Deus. E isso é o que está acontecendo exatamente em grande parte do cristianismo, como também em grande parte do judaísmo hoje. Versículo 26. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem ao pau, tu és meu pai, e a pedra tu me geraste. Porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão, angústia nos remete ao quê? A grande tribulação. Levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, ou seja, da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo, todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor? Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção, a vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Em outras palavras, Deus enviou os profetas para advertir tanto a casa de Israel quanto a casa de Judá, e o que é que os sacerdotes fizeram? Mataram os profetas. No livro de Juízes, capítulo 10, versículo 10, diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti havemos pecado, visto que deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Voltando lá a Jeremias 2,31, ó geração, considerai vós a palavra do Senhor, porventura tenha eu sido para Israel um deserto, ou uma terra de mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, temos terminado, não viremos mais a ti? Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Primeiramente, que triste, porque não foram os pagãos que se esqueceram do Eterno, e sim o seu próprio povo. Por quê? Porque Deus não esperava e nem espera que os pagãos façam isso para ele ou contra ele. Por quê? Porque Deus tem o seu povo. Então foram seus próprios filhos que se esqueceram dele. Por quê? Porque os pagãos não estão observando, irmãos, as coisas de Deus. Os pagãos estão observando as coisas deste mundo. Nem sequer os pagãos têm ideia que vamos entrar em uma festa bíblica. Agora, o interessante aqui é que Deus está falando com quem? Com seus próprios filhos. E estes filhos esqueceram os trajes da boda. A noiva esqueceu dos seus adornos. Lembrando que Yeshua contou uma parábola, que um homem entrou na festividade de boda com as vestes que o rei não deu.
E quais são as possibilidades de que uma noiva vá a uma boda e se esqueça de colocar, por exemplo, o seu vestido de noiva? Ou seja, isso não acontece de maneira nenhuma. No entanto, Deus está dizendo: olha, eu estou casado com vocês. E vocês tristemente esqueceram por completo de mim. Vocês não estão usando as vestes das bodas. Agora, irmãos, por que isso é importante? Biblicamente falando, qual é o vestido da noiva? Quais são os adornos que o profeta Jeremias fala que a noiva não estava usando? O profeta Ezequiel, no capítulo 16, ele está falando com a casa de Israel em termos de ser a noiva a quem Deus a adornou com seus enfeites. Então, Ezequiel, capítulo 16, lá no versículo 11 diz: E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda, e de bordados, nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Diz o versículo 15: Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíaste a todo o que passava para seres dele. E tomaste os teus vestidos, e fizeste lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro, da minha prata, e fizeste imagem de quê? De homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. Os colares que colocamos, por exemplo, no pescoço, irmãos, é para quê? Ou seja, nesse contexto aqui, era parte das vestes da noiva, o que era parte do enfeite que Deus queria que sua noiva se apresentasse. E sabendo que a Bíblia, ela se interpreta a si mesma, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a Torá, ou seja, a instrução. E pensemos mais uma vez, porque aqui se fala de loucos, de insensato. Pensemos em quem? Nas 5 virgens loucas, insensatas, em Mateus capítulo 25. E no versículo 8 de Provérbios capítulo 1 diz o seguinte: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Ou seja, a Torá, que é traduzida como a lei, mas na verdade é as instruções de Deus, é o colar no pescoço da noiva. Então as virgens prudentes estão caminhando na Torá, porém as insensatas estão sem o vestido das bodas. E em Mateus capítulo 11, versículo 29, Yeshua diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz: Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sobre as 10 virgens, Mateus 25, 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, ou seja, vestidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, Senhor. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Agora vejamos Provérbios 6, 23.
porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, as 5 virgens insensatas não têm luz em suas lâmpadas, ou seja, não têm a Torá. E as festas, esses encontros sagrados, fazem parte da Torá. Agora, voltando lá a Mateus capítulo 10, diz o seguinte, no versículo 9: E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando ou trajado com vestes de núpcia, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Assim que isso nos mostra que terá crentes, terá pessoas que se ataviará com as vestes das bodas do rei. E o rei, irmãos, era quem providenciava as vestes. Porém, nessa festa nós temos ricos e pobres no reino. Porém, o rei, sabendo que iria ricos e pobres, o rei quer que todos se vistam iguais na sua boda, na boda do seu filho. Então, o rei é quem proporciona as vestes tanto para os ricos como para os pobres. Para quê? Para que os pobres pudessem, por exemplo, tivessem uma roupa decente para usar na festividade. Porém, aqui vemos, irmãos, que aparece um homem que não tinha as vestes nupcial, e este homem queria ir à festa com a sua própria roupa, ou seja, com a sua própria justiça, com a sua própria interpretação, com a sua própria maneira de entender a palavra de Deus. É que nós estamos debaixo da graça, aqui nós não usamos as roupas de Deus, aqui nós usamos as roupas da teologia cristã e as roupas dos comentários dos sábios do judaísmo. Aqui também não usamos as roupas providenciadas por Deus, usamos as roupas que o judaísmo providencia para nós. Shana Tová, em setembro, passou-se agora a festa do mês de Aviv e ninguém falou nada. Porém, todos têm que caminhar na Torá, e esta parábola temos que conectá-la com o quê? Com o Antigo Testamento. Esta parábola, irmão, deste homem, dessas bodas, isso tem a ver com a grande tribulação. Por quê? Porque no livro de Sinfonias 1:8 diz o seguinte: acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de quê? De trajes estrangeiros. Ou seja, os filhos do rei que não estão trajando as vestes reais, as vestes que o rei providenciou, são ou serão lançados nas trevas exteriores. E aí haverá pranto e ranger de dente. Esse pranto e ranger de dente, irmãos, é a grande tribulação. E diz o versículo 14: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, ou seja, isso é pranto e ranger de dente. Dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E quando vemos, irmãos, as 5 virgens imprudentes, as 5 virgens loucas, por exemplo, perdão, abri uma página aqui sem querer, quando vemos essas 5 virgens insensatas, não são, ou seja, elas não são necessariamente a noiva. Elas são parte do mesmo povo, porém 5 virgens sábias é quem irá às bodas. No entanto, as 5 virgens tolas irão passar pelo tempo das trevas exteriores, ou seja, o ranger de dente, que é a grande tribulação. Porém, há uma notícia boa.
Por quê? Porque ainda elas conseguem entrar no reino, porém elas terão que entender que precisam caminhar na Torá, que elas precisam usar as vestes providenciadas por Deus, não pelos ismos, não pelo cristianismo, nem pelo judaísmo messiânico, judaísmo rabínico, seja lá qual for o judaísmo. Elas precisam caminhar nas festas do Criador, não nas festas judaicas, não colocar um ovinho de galinha no pratinho achando que aquilo ali faz parte do que Deus mandou. Por quê? Porque as 5 virgens tolas não mantiveram as suas lâmpadas acesas e vejamos o que acontece com elas. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Temos que caminhar todos caminhar pela Torá para estarmos nas bodas. Porém, os crentes que têm a Torá, porém não praticam o que diz a Torá, e sim o que diz, seja qual for a religião, essas pessoas vão passar pela grande tribulação. O noivo está na porta, chamando a noiva, como está descrito no livro de Cantares, onde ali o noivo está ali batendo na porta, clamando, e a noiva disse, não vou me levantar não, porque eu já me deitei, já lavei os meus pés. Ou seja, estava na caminha, no sono, como diz a Bíblia, desperta tu que dormes, a igreja de Laodiceia, nem quente nem frio. E na hora que a noiva foi abrir a porta, o noivo tinha ido embora. Porém, o noivo foi embora, mas deixou na porta a maçaneta molhada de mirra. Mirra é o que se embalsama, o que se passa no corpo dos mortos. Mirra é um símbolo de morte. Porém, vejamos o versículo 37, aqui de Lucas 12. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o seu Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Em outras palavras, Yeshua está dizendo que quando entendemos os tempos designados, esses encontros sagrados, porque a palavra Moadim tem a ver com encontros, um encontro com Deus, por isso que se chama Mikra Kodesh, encontros sagrados com o Eterno. Por quê? Porque é durante este tempo, ou estes tempos de festividades, que Yeshua vem. Versículo 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Assim que, todo este propósito, irmãos, é nos ensinar que precisamos estar observando os tempos designados, estabelecidos pelo Eterno, para que nós possamos ir às bodas do Cordeiro. No livro de Levítico 23,